sentido epistemológico, tem duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, e a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Imaginem vocês que eu tivesse uma esfera em minhas mãos. Essa esfera tem duas faces. Uma face visível, que vocês enxergam, e uma face oculta, que nós não podemos ver. Essa face visível seria a face aparente, aquilo que nós vemos e que, portanto, é denominado filosoficamente fenômeno. Essa outra parte oculta, que está por detrás do fenômeno, que nós não vemos, não ouvimos, não percebemos, é da alçada da filosofia. Então, o que tem a ciência como objeto de conhecimento? O fenômeno, a realidade aparente. Esse outro lado da esfera é a face oculta, mas é a causa oculta do fenômeno. Essa causa oculta é a causa inteligente. Efetivamente, a causa inteligente, o princípio espiritual é da alçada da filosofia. Nós podemos, assim, chegar à conclusão que o objeto da filosofia é o inteligível, ou seja, aquilo que nós compreendemos, concebemos pelo intelecto e não pelos sentidos. E o objeto específico da filosofia espírita seria o espírito, tanto no sentido de ser inteligente da criação, quanto no sentido de princípio espiritual. Então, o objeto básico da filosofia espírita é o espírito. Efetivamente, por ser uma filosofia e não ser simples opinião, não ser simples senso comum, ela possui um método. E esse método é o método racional. E nós percebemos em toda a obra, como o Dr. Ney já abordou, a lógica, princípios racionais, princípios que se bastam por si mesmos e que têm autoridade lógica. Portanto, a sua força está nesses raciocínios claros, evidentes e inegáveis. Segundo Herculano Pires, o qual homenageamos neste simpósio com muita alegria, o Livro dos Espíritos possui uma lógica, ele possui uma sequência, e Kardec seguiu essa lógica. Se nós formos abordar as partes da filosofia espírita, nós temos primeiro a metafísica. Ora, o que é a metafísica? É uma parte da filosofia que estuda as causas e princípios. E como começa o Livro dos Espíritos, se não através das causas primárias? Uma outra divisão metodológica é a cosmologia. A cosmologia vai se preocupar com o estudo sobre a matéria, a origem da matéria, o surgimento dos mundos. Portanto, equivale no Livro dos Espíritos a parte sobre a criação, particularmente a parte sobre a formação dos mundos. Num terceiro momento, nós temos a ontologia, que é a teoria do ser, o estudo do ser enquanto ser, e o ser para a filosofia espírita é o espírito. Então, nós temos aqui a origem e natureza dos espíritos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, tudo isso é ontologia. Nós temos a ética, que é a ciência dos princípios e da moral, onde as leis morais exaltam princípios éticos e a conduta moral. E nós temos ainda uma parte, que Herculano Pires denomina teologia, que é o estudo sobre Deus, que é o estudo da religiosidade cristã, e particularmente reflete sobre a justiça divina. Então, essas seriam as partes da filosofia e que estão claramente inseridas no Livro dos Espíritos e com muita consciência, numa organização lógica e numa organização cronológica. Este quadro, acho que vocês já o conhecem, não é? É a Escola de Atenas, de Michelangelo. Eu aqui coloquei para ilustrar
os filósofos todos em meio a esse templo religioso, simbolizando a ligação dos filósofos com o cristianismo. Nós temos aqui no meio nós temos Platão, apontando para o céu, e aqui Aristóteles, apontando para a terra, Heráclito, Hipátia e tantos outros filósofos. E nós vamos ver o quanto os filósofos contribuíram e ainda continuam contribuindo para uma compreensão racional do cristianismo. E o que é a filosofia, se não a sua história? É uma história que tem uma sequência, não é uma história tão somente de fatos, mas um filósofo dá sucessão ao outro, outro ao outro, e assim numa sequência lógica, por isso que é história. Então eu pergunto a vocês, nós podemos falar de filosofia espírita no século XIX sem remontarmos ao passado, a essa sequência lógica? Não, fica faltando, nós vamos ter um conhecimento parcial. E em que consiste essa história? A história da filosofia é a exposição racional, crítica, metódica das reflexões feitas pelo espírito humano através dos principais sistemas, escolas filosóficas nas diferentes épocas. Então, nós temos o sistema de Platão, o sistema de Aristóteles, o sistema de Hegel, são todos sistemas. E eu pergunto a vocês, a filosofia espírita pertence a algum desses sistemas? Sim ou não? Eu vou responder, sabe o quê? Sim e não. Fala, Astrid, como é que você admite o princípio da contradição? Como é que pode isso? Eu diria que ela não pertence a nenhum sistema, como aliás está em Prolegômenos, ao Livro dos Espíritos, na medida em que ela não se encaixa em nenhum sistema específico. Mas eu diria que sim, porque ela está vinculada a todos os sistemas. Por isso que ela é uma doutrina histórica e sempre atual, porque os seus conceitos já surgiram antes e continuam fazendo parte da filosofia contemporânea. Herculano Pires afirma nesse livro que o Dr. Ney exaltou, Introdução à Filosofia Espírita, que, na verdade, a filosofia espírita se apresenta para um investigador imparcial como o delta natural em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. Então, nós temos a tradição filosófica como sendo esse fluir das águas que desembocam, que diante do delta se encontram, mas que têm continuidade neste fluir dos tempos. É o raciocínio, é a lógica numa sequência perene, elevando cada vez mais o cristianismo. Portanto, nós não podemos negar que o Espiritismo é a síntese da tradição, na medida em que ele aborda todos os sistemas e os conceitos que já vêm ao mundo desde o século VI, que nós temos notícia antes de Cristo. Se nós pensarmos um pouco na história, em que momento que nós podemos contextualizar a filosofia espírita? Nós temos a filosofia antiga, filosofia medieval, moderna, e neste momento surge a filosofia espírita e a filosofia contemporânea. Qual era a preocupação da filosofia antiga? Era a preocupação com a matéria cósmica, a origem de todas as coisas. A preocupação da filosofia medieval era uma filosofia religiosa, onde já se buscou a conciliação da fé com a razão. A preocupação da filosofia moderna era uma ciência segura, uma ciência metódica. Era o momento em que nos encontrávamos entre o racionalismo e o empirismo, e é neste momento que surge a filosofia espírita. Ela faz parte da filosofia moderna e já deveria, sim, fazer parte dos compêndios de história da filosofia, porque ela não tem nada a temer, ela tem toda a sua autoridade lógica e a sua autoridade metódica. Efetivamente, ela faz parte da filosofia moderna e continua presente nos nossos tempos, como nós veremos mais adiante na filosofia contemporânea. Temos aqui na filosofia antiga os pré-socráticos que já questionavam qual foi a matéria primeira que surgiu no universo. Vocês já questionaram isso? Da onde surgiram os mundos, os astros?
e começou o raciocínio, um diria tudo começou com a água, outro diria não, o ar, que é o elemento primordial de todas as coisas, e Anaximandro já diria não, é um princípio, não é um elemento, é um princípio, e é um princípio primeiro, se é princípio é primeiro, que deu origem, portanto, às formas da matéria. Quando Anaximandro afirma a existência de um princípio indeterminado, infinito, nós já temos aqui as bases do que se constituiria a filosofia espírita, na medida em que o princípio material é indeterminado e é neutro. Sócrates, que todos conhecemos, cuja filosofia permanece até os nossos dias e será eterna, ele nos trouxe, entre outras coisas, o célebre método do conhece-te a ti mesmo, e que permanece presente no Livro dos Espíritos, quando se questiona qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E eu pergunto a vocês, como é conhecer a si mesmo? Como que nós procuramos, se é que o fazemos, nos conhecer? Vou responder. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. A melhor maneira de promover o autoaperfeiçoamento é por meio do autoexame. Então, nós temos que estar nos questionando sempre e buscar sempre a verdade. A filosofia é uma busca contínua, mas é uma busca séria da verdade. Então, o seu método tinha dois momentos. O momento da ironia, que era o momento da destruição das falsas imagens, do que não era conhecimento de fato, e a maêutica, que é o momento de trazer à luz a verdade a partir do próprio indivíduo. Eu pergunto a vocês, teria alguma relação disso com o que nós chamamos de reforma íntima na doutrina espírita? Sim, né? Na medida em que, no primeiro momento, nós devemos superar os nossos defeitos, a falsa imagem que nós temos de nós mesmos, as falsas ideias, destruir o nosso ego, para então procurarmos o quê? A virtude, mas para buscar a virtude, devemos buscar a nossa essência. Então, esse conhece-te a ti mesmo, não é somente conhece os teus defeitos, os teus traumas, a tua personalidade, não, conhece-te naquilo que tem de infinito, conhece-te naquilo que tem de potencial infinito, naquilo que é essência, e particularmente para a doutrina espírita, a essência divina, o princípio espiritual. Para a filosofia espírita, essa essência, a essência vem do latim, essere, que é o ser é o princípio espiritual, é a isso que nos remete o cristianismo e que já remetiam os filósofos antigos. Platão, discípulos de Sócrates, já trouxe essa distinção entre dois mundos, um mundo ideal, que é o mundo dos modelos, das ideias eternas, ele chamava de mundo divino, e que é um mundo autêntico. Outra coisa é esse mundo onde nós estamos, que é o mundo sensível, sensível porque conhecemos pelos nossos sentidos, em oposição ao mundo das ideias, e o mundo sensível, que diz ele, é um mundo de cópias, e cópias de péssima qualidade, porque as ideias são muito mais do que as cópias, muito mais do que as coisas materiais, muito mais do que as coisas transitórias, e se transitórias não sobrevivem, e se não sobrevivem não são reais, o que é real, portanto? O real é o mundo ideal, as ideias permanecem para sempre, as ideias são o verdadeiro ser, porque são de essência divina, e ele já exalta, que delícia, podemos partir para a espiritualidade e podermos compartilhar com o mundo das inteligências, ou seja, viver do pensamento e não tão somente do corpo físico. Ele traz a teoria do conhecimento no célebre mito da caverna, que vocês certamente conhecem, não? Conhecem. Eu vou narrar rapidamente. Platão equipara o mundo sensível, o mundo material em que nós vivemos, a uma caverna. Então, nós estamos mergulhados numa caverna
e vemos pouco, porque consideramos como sendo verdade tão somente este mundo material, o mundo das coisas, o mundo dos objetos. Mas nesta caverna existem vários níveis de pessoas em busca do conhecimento. Existem aqueles no fundo da caverna que só enxergam as sombras, as projeções. Mas existe um segundo grupo que já busca erguer o fogo para que possa ver mesmo os objetos dentro da caverna. Existe um terceiro grupo que sai, que vai conhecer o sol. O sol é a metáfora do bem, e aqui se encontra a verdade. Efetivamente, nós temos aqui 3 momentos na nossa educação. O momento primeiro das sombras, que é onde nós vemos as projeções das imagens, aonde nós conhecemos tão somente pela percepção, pelo olhar sensível. Num segundo momento, nós já queremos o fogo, que nos permite enxergar um pouco mais. O fogo simboliza a razão. Já queremos objetos inteligíveis, não mais sensíveis. E no último momento, existe aquele que sai da caverna. E esse que sai da caverna é o filósofo, porque ele transcende o mundo da matéria para encontrar esse mundo transcendental, onde ele vai conhecer as verdadeiras ideias. E agora ele conhece, sim, não mais pela percepção, não mais pela razão, mas quando ele transcende o mundo material, ele vai conhecer por intuição. Aí ele passa a ver o sol e ele passa a se identificar com o próprio sol. E nós temos ainda como inspiração platônica o amor, porque o amor é que nos leva a conceber as verdadeiras ideias. O amor é que gera a alma. O amor é que gera bons pensamentos. O amor é gerador da verdade. Portanto, em todo conhecimento, nós temos na base o amor. E como já diria Jesus, bem-aventurados puros de coração, porque esses conhecerão a Deus, conhecerão intuitivamente, que é assim que percebem os espíritos puros, mas para tanto importa a pureza de sentimento, o grau de elevação moral, para que seja possível suscitar esta visão. E nós temos na doutrina espírita esses 3 momentos, sim. Quais sejam? As sombras, a luz do fogo e o sol, a percepção, a razão e a intuição. Na verdade, esse trajeto, percepção e razão e intuição, ele faz parte da nossa evolução. Todos nós começamos a conhecer pela percepção, a partir dela desenvolvemos a razão, para depois, no último momento, nos conscientizarmos da intuição que já está presente. Herculano Pires aborda isso no livro Introdução à Filosofia Espírita. Então, o que nós temos? A ciência começa pela percepção. O método experimental, certo, doutor Ney? Se estiver errado, o senhor me fala. Né? A razão, que é da alçada da filosofia, através do método racional, e nós temos a intuição na busca de religiosidade, que nos permite a vivência evangélica autêntica. Ora, como é que a doutrina surgiu? Primeiro surgiu o fenômeno, conhecido através dos sentidos. A partir deste fenômeno, deduziu-se por uma causa inteligente. Essa causa inteligente, ela é agora raciocinada, portanto, é da alçada da filosofia. E, por último, nos ligamos agora à inteligência maior, à inteligência suprema, por intuição. Então, vejam como a doutrina se constituiu segundo a natureza do homem, segundo a estrutura do conhecimento. Portanto, ela é perfeitamente natural. Não foi uma escolha arbitrária, mas segundo a nossa natureza. Depois de Platão, na sequência, temos o seu discípulo também, Aristóteles, que trouxe várias objeções a Platão. Mas Aristóteles, já preocupado com a ciência, nos traz a ciência que permanece importante até os nossos dias, que é a ciência da lógica. E eu tenho certeza, eu não temo afirmar que Kardec tenha, sim, se aprofundado na lógica aristotélica para desenvolver o Livro dos Espíritos e as obras da codificação.
porque ele as fez numa sequência lógica, muito consciente de si, e não uma questão simples, aleatória, mas com consciência filosófica. No que tange a parte ética, Aristóteles afirma o seguinte: a verdadeira felicidade deve encontrar-se numa certa atividade, que seja a realização da sua natureza. Eu chamo a atenção para a atividade. A ética aristotélica visa a felicidade, mas a felicidade é atividade, não é o repouso, não é a contemplação. E essa atividade é uma oportunidade de manifestação da essência. E a manifestação da essência é no que consiste a verdadeira felicidade para Aristóteles, como para a filosofia espírita, na medida em que, manifestando, vivenciando essa essência divina, nós passamos a nos elevarmos e a nos dignificarmos. Agostinho, século IV, que já iniciou a fé raciocinada. Agostinho já tentou essa conciliação da fé com a razão, e ele tem um lema que é a importância de nós crermos para compreendermos, mas compreendermos para crermos. Ele começa com o crer. Por quê? Porque a fé vem primeiro, a fé intuitiva. Primeiro nós temos a fé, depois é que nós vamos raciocinar. E uma vez que nós raciocinamos, nós vamos fortalecer a nossa fé. Aí teremos, sim, uma fé intuitiva, mas uma fé intuitiva que passou pela razão, portanto, consciente de si mesma. Em sua obra, Confissões, aonde ele retrata o seu próprio trajeto em busca do seu autoconhecimento, ele afirma o seguinte: quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque eu as ame, mas ao contrário, para te amar, ó meu Deus, e por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros, por amor ao amor de Deus. Ele falava amor ao amor de Deus, e por este amor ele sente necessidade de confessar a si mesmo, diante da vida mundana que antecedeu a sua conversão ao cristianismo. E nós temos isso na doutrina? Sim. Esse momento de confissões é o momento em que a consciência debruça-se. Nossa, eu estou com o verbo debruçar na cabeça. Não é? Debruça-se sobre si mesmo e busca analisar as suas atitudes, o que acertou, o que errou, seja no dia a dia, seja no início de cada encarnação, ou melhor, quando nós partimos da encarnação presente. Mas afirmava ele que a verdade que nós buscamos, ela é de essência divina. Portanto, não a busquemos fora de nós. Não saia de ti, afirma ele, volta-te para ti mesmo. A verdade habita tão somente no mundo interior. A verdade habita no homem interior. Não adianta buscar fora, porque encontraremos o aparente, encontraremos inspiração, mas não a verdade. Efetivamente, afirma o mestre Leon Denis, que não podemos conceber nada além da egoidade, qual seja, a totalidade está em nós, a totalidade divina está em nós, embora de forma relativa. Importa, pois, afirma Hilbert II Herculano Pires, atingir a intuição. Eu chamo a atenção, mais uma vez, para essa intuição de uma presença, qual seja essa presença com P maiúsculo, que é Deus. A intuição é essa percepção espiritual do princípio divino em nós. E aqui sim, nós nos realizamos como cristãos, que passamos a nos identificar com essa essência divina e a manifestá-la plenamente. E assim que Jesus afirmava que nós, ou os fariseus, ou os judeus no passado, tínhamos olhos, mas não víamos.
Tínhamos ouvidos, mas não víamos. Por quê? O verdadeiro conhecimento não se dá pelo olhar sensível. O olhar sensível é o olhar das coisas materiais. O verdadeiro conhecimento se dá através da visão espiritual, qual seja da visão interior. Efetivamente, através dessa visão do Espírito, intuição é isso, é a visão do Espírito, é uma percepção espiritual, nós passamos a gozar da plenitude espiritual e passaremos a conhecer gradativamente este reino de Deus, que em verdade é a totalidade divina em nós, mas totalidade em forma de potência, totalidade em forma de grão de mostarda. Portanto, esse autoconhecimento para a filosofia é diferente das demais disciplinas, na medida em que ele busca conhecer a verdade. Ele busca conhecer não a si mesmo como pessoa, mas a essência, o ser, o princípio divinal, portanto, Deus em nós. O autoconhecimento tem como fim último a religiosidade, porque é conhecendo a Deus em nós que nós nos elevaremos, que o louvaremos e o dignificaremos, manifestando-o perante o mundo. Temos aqui Descartes, novamente. Foi um momento decisivo da nossa história, como o Dr. Ney abordou, nós estamos aí em plena sintonia, isso me deixa muito contente. É um momento em que surgiu o método, e a doutrina não podia surgir antes, porque o cristianismo ele surgiu não mais como religião, mas através da doutrina espírita, ele surgiu como epistemologia, ou seja, teoria da ciência. E para que ele surgisse como teoria da ciência, era necessário que já tivesse surgido o método do nosso planeta. É nesse contexto que nasce a doutrina, e Descartes já exalta a célebre afirmação, na qual os meus alunos brincam muito: penso, logo desisto, é uma preguiça de pensar, não é? Sempre eu ouço isso, mas tudo bem. Penso, logo existo. Quando Descartes traz essa afirmação, ele exalta o pensamento como sendo o atributo do espírito. E eu pergunto a vocês, qual o atributo do espírito segundo o Livro dos Espíritos? O pensamento. Ele inaugura o idealismo, portanto, essa fase espiritualista, e como Herculano Pires já aborda, ele foi visitado pelo Espírito da Verdade, e lhe foi revelado que ele traria uma ciência admirável. Por que não admitir que o Espírito da Verdade já começou por aqui, uma vez que o conhecimento se manifesta gradativamente e não de forma abrupta? Após Descartes, temos Spinoza. A preocupação de Spinoza foi conciliar a filosofia com os evangelhos. Ele sofreu muito com a Inquisição, com as mortes, com as injustiças em nome da religião. Então, ele queria conciliar a religião com a ciência, a religião com a filosofia. E ele demonstra como a grande verdade do cristianismo se encontra no Evangelho de João, que afirma: estamos e somos em Deus. A encarnação do Verbo não significa que Deus veio viver entre os homens, mas que ele vive nos homens. Então, ele diz o quê? Que, na verdade, Deus está em nós, Deus está em todas as criaturas, Deus está presente, não simplesmente misturando espírito com matéria, não. Ele deixa muito claro, Deus está presente naquilo que existe de inteligência no universo, a semelhança da doutrina espírita. Então vejam como a história da filosofia já inaugura o pensamento, porque não existe ruptura. E para o Evangelho, para a doutrina espírita, o ponto de partida de tudo é Deus. Porque a verdadeira religiosidade deve partir da causa ao efeito, qual seja, do Deus interior à sua manifestação. Por isso que o ponto de partida é a causa. Buscando a causa em nós, nós renovamos os efeitos, e nisso consiste essencialmente a reforma íntima. Por isso a intuição da imanência é um conceito importante, tornar a imanência transcendente e manifestá-la no mundo. Quando Jesus afirma,
o Pai que habita em mim é quem faz as obras, isso significa esta presença divinal, que a doutrina denomina princípio espiritual, a presença de Deus em cada um de nós e a presença de Deus nele, mas nele já manifesta, nele já identificada, a ponto de o pensamento surgir à sua mente como sendo o pensamento do Pai. E Jesus, sim, intuitivo muito, médium de Deus, no dizer de Kardec. Nesse contexto, surge então a filosofia espírita. Preocupado com a parte empírica, porque neste momento surgiu também o positivismo, em que exigia provas de conhecimento através da observação, através do método experimental, e Kardec cumpriu com essas exigências, não é? Tanto é que ele abordou de forma vasta a fenomenologia espírita e com toda a autoridade. Podemos dizer, sim, que a filosofia espírita tem um momento positivo, embora não seja positivista, e, ao mesmo tempo, pertence ao racionalismo, este momento em que se exaltava a razão como sendo a autoridade soberba, como sendo a luz natural que haverá de clarear o conhecimento. Mais adiante, nós temos, aliás, hoje, né, não mais adiante, temos o pensamento de Jean-Paul Sartre. A preocupação hoje não é mais com a matéria-prima, não é mais com a religião, não é tanto com a ciência, mas a preocupação hoje é com a existência. Nós vivemos um mundo de guerras, drogas, injustiças, famílias que se dissolvem. De repente, os filósofos questionam: afinal, o que é existir? Por que eu existo? A doutrina responde a essa questão? O que coloca em questão Sartre? O porquê da existência. Só que a maioria deles, dos filósofos existencialistas, a maioria, e não todos, é materialista. Então, nós viemos de nada e vamos para o nada. Ora, se nós viemos de nada e vamos para o nada, o que é a vida? Uma passagem breve. E qual é o significado da vida? Por que eu estou aqui neste momento, nesse contexto? Estamos aqui na Casa do Caminho, pertenço a determinada família, determinada cultura, no século tal, no Brasil, por quê? Os materialistas respondem: não tem como responder. Lógico que não tem como responder. Se eu sou tão somente matéria, se eu não tenho um passado que antecede, daí surge o irracionalismo das teorias atuais. Porque tem coisas que não tem como explicar. E a doutrina nos ensina, sim, hoje eu estou aqui agora, porque tenho um passado que explica as minhas aflições, como explica as minhas alegrias, como explica igualmente o meu projeto para o futuro. Efetivamente, não basta tão somente nós vivermos. Viver é uma coisa, existir é outra. Existir é quando eu questiono por que eu estou aqui, aonde eu quero chegar, e não simplesmente andar, perambular, sem rumo. Então, a consciência da existência é a consciência das causas do momento presente, aonde eu devo fazer da vida um projeto. Aí os filósofos materialistas dizem: mas que angústia, né? A angústia do nada. Hoje se exalta muito o nada. Percebe-se na arte, nas várias formas de manifestação do pensamento, esse nadismo. E como fugir a esse nada? Vamos fazer de nossa vida um projeto. Todo homem deve ter um projeto. E isso é muito louvável. E na filosofia espírita, nós devemos ter um projeto ou não? Sim ou não? E quando que nós fazemos esse projeto?
Todo dia? Também. Mas, sobretudo, antes de encarnarmos. Não é verdade? Vejam o existencialismo espírita, que Herculano Pires exalta com muita sabedoria, com muita autoridade. E afirmam, então, os filósofos hoje: primeiro eu existo, depois que eu vou constituir o meu ser. Vejam, primeiro eu existo, depois que eu vou constituir o meu ser. Esse raciocínio dá certo, segundo a filosofia espírita? Primeiro eu existo? Não. Primeiro eu sou, porque eu já tenho existência pretérita, então eu tenho a minha facticidade. A minha facticidade é aquilo que eu já sou, espírito de reencarnações pretéritas, mas também como síntese do processo do princípio inteligente. Então, engrandece a minha visão de espírito. Eu sou muito mais do que um existente voltado para o momento efêmero. Eu cresço aos meus olhos e me dignifico, porque eu tenho todo um passado e um futuro por vir. Portanto, quem sou eu? Eu sou aquilo que eu faço de mim mesmo. Eu sou aquilo que eu construo. E eu me permito acrescentar, segundo a filosofia espírita, eu sou aquilo que eu penso. Portanto, eu é que me elevo, eu que me dignifico. Portanto, se eu me autoconstruo, eu tenho o meu próprio mérito e exalto a mim mesma como sendo um processo constitutivo que deu origem, portanto, à minha personalidade, ao meu eu, mas eu sou responsável. Só que essa responsabilidade não deve ser motivo de angústia. Essa responsabilidade deve ser motivo de realização, aonde eu exalto os meus feitos com alegria, exalto as minhas escolhas, mesmo que erradas, porque são aprendizado para o meu engrandecimento. Eis, portanto, a vida, eis, portanto, a existência, como oportunidade ímpar de elevação, de dignificação, de libertação da nossa consciência e, sobretudo, como oportunidade ímpar para manifestarmos em nós mesmos a essência divina por todos os séculos e séculos. Que Jesus nos inspire sempre e que seu divino amor desperte cada vez mais em cada um de nós esta essência divinal, para que sejamos existentes, sim, mas que possamos ser, acima de tudo, essentes, manifestar em nós o poder de Deus. Que assim seja.